Aqui está a sua melhor companhia. ZYM 219, canal 285. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto. Toque em mim, Jesus. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Eu preciso de ajuda, vem me salvar. O milagre vai acontecer aqui. Minha fé e confiança eu deposito em ti, meu Salvador. Eu sinto virtude tocar em tocar em minha vida.
Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Você faz parte da nossa história. Cafilândia FM, 20 anos. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. 13h13, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, orientações aí da Bíblia Sagrada, dando sempre prioridade ao ensinamento do Filho de Deus. A mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está no livro de Apocalipse, capítulo número 1, o versículo 17 e 18. A palavra de Deus fortemente chega a mim e a você através do Filho dele, já glorificado. Jesus Cristo esteve, como ontem eu comentei, Jesus Cristo esteve na terra, foi morto, crucificado, ressuscitou o terceiro dia e apareceu aos seus discípulos, esteve com eles aqui na terra e depois ele subiu, depois de um tempo ele subiu ao Pai, voltou ao trono da glória, da onde ele tinha vindo. Isto é o que o Novo Testamento traz para mim e para você, abrindo ali, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver as últimas palavras do Filho de Deus, fazendo uma promessa do Espírito Santo e assim subindo ao alto, e os apóstolos vão estar olhando para ele e os anjos vão vir e vão repreender os apóstolos, dizendo que é para eles tocarem o projeto que Jesus Cristo tinha dado a eles aqui na terra e não ficar aí olhando somente para o alto, para o ponto que Cristo tinha subido. Está no livro de Atos dos Apóstolos, Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, tem uma mensagem muito poderosa aqui nessa passagem que eu gostaria de compartilhar com você. Um forte abraço, eu sou o Júlio Albano, também a Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, muito obrigado, amigo ouvinte, pela sua audiência. Vamos para a palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo 1. O apóstolo João tem aqui uma revelação poderosa, ou as revelações dos acontecimentos, fatos que iam acontecer, que já aconteceram. Alguns desses fatos já aconteceram no planeta Terra, no mundo em geral, E aqui nessa passagem, versículo 17 e 18, fala assim, E eu quando vi, palavra do Filho de Deus, para mim, para você, amigo ouvinte, usado aqui pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo João tem a visão e ele passa isto para mim, para você no dia de hoje. E eu quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Palavra do nosso Deus, ou do Filho de Deus, para mim e para você, amigo ouvinte. O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou. Não há ninguém como Jesus. 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 Eu andei. Amigo ouvinte, essa passagem é uma passagem recheada, de orientações e que leva a mim e a você buscar um tempo para prestar atenção um pouco antes, um pouco depois. O apóstolo João, ele foi para uma ilha e lá ele teve a visão. Deus deu essa visão a ele. E ele, nesta passagem aqui, ele teve a visão do Filho de Deus já glorificado. Ou seja, Jesus Cristo era um homem aqui na terra. Após Jesus Cristo ter passado aqui pela terra, é claro que sendo eu o Filho de Deus, não tinha como soldados, pessoas, eu e você, que somos pessoas limitadas, não tinha como pegar o Filho de Deus, porque o Filho de Deus, um anjo, eu e você, já não conseguimos pegar, embora
Anjos não é mais forte, o mais poderoso que eu e você. Espiritualmente dizendo, materialmente sim, espiritualmente não. Os anjos não aceitam o seu prostrar diante deles. Está na Bíblia isso. Por quê? Porque os anjos não são seres superiores a mim, não são superiores a você. Isso mesmo, os anjos não são seres superiores a mim e a você em autoridade. Não, eles têm a mesma autoridade que você. Em Cristo Jesus, nós somos justificados diante de Deus e temos essa autoridade. O Novo Testamento nos ensina isso. Embora o mundo em volta de nós nos corrompe e nos deixa limitados e fracos, mas eu e você não somos inferiores aos anjos. Se você disser uma enfermidade, em nome de Jesus, saia, ela tem que sair. Não quer dizer que ela vá sair. Por quê? Porque o nosso coração é corrompido pelas orientações religiosas e pelo interesse do príncipe desse mundo, que é Satanás. Esta é a verdade do Novo Testamento. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que os anjos não aceitam prostração de homens diante deles. Já Jesus Cristo aceita, porque Jesus Cristo não é o Senhor só dos anjos. Ele é o Senhor de todas as existências no planeta, de toda a existência no céu e na terra abaixo do Pai. Esta é a realidade do próprio Cristo nos ensinamentos dele do Novo Testamento. E aqui nessa passagem, o João estava numa ilha e apareceu a ele Jesus Cristo já glorificado, Jesus Cristo já Filho de Deus, não Jesus Cristo homem, aquele que esteve aqui na terra. Embora seja o mesmo, aqui na terra ele estava limitado para servir, para conseguir, assim deixar ser sacrificado por mim e por você, para a justificação de todo aquele que crê diante do Pai. E aqui nesta passagem fala assim, o versículo 17. Lê um pouco antes e um pouco depois, você vai ver que isso que eu estou falando é a realidade. E eu, quando o vi, o João diz, quando ele viu Jesus Cristo, quando ele viu esse ser, Jesus Cristo, e quando eu vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Fecha aqui. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Veja que além de Jesus Cristo ter se apresentado, embora se você voltar um pouco, você vai ver que o ser que o João tem visto aqui era um ser bem diferente do Jesus Cristo que estava aqui na terra, porque era um homem palpável a mim e a você, e palpável também aos próprios soldados que pegaram ele e que não tinham erro por pegarem ele, porque os soldados estavam debaixo de uma ordem, estavam se submetendo aos seus senhores políticos e aos seus senhores empresariais e os seus senhores religiosos. Este é o relato do Novo Testamento dentro da Bíblia. Esses três sistemas se reuniram, político, empresarial e religioso. Esses três sistemas pegaram e crucificaram o Filho de Deus, porque dentro do coração desses que governavam esses três sistemas estava justamente o príncipe deste mundo, ou seja, o inimigo da alma do ser humano, o inimigo da minha vida e da sua vida abundante. Esta é a realidade do Novo Testamento. E aqui nesta passagem, então ele fala assim, eu quando o vi, caí em seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, dizendo-me, levanta-te, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu devo temer ao inimigo de Deus? De maneira alguma. O inimigo de Deus, ele não pode levar você para o inferno. Não, eu tenho medo porque ele vai me arrastar para lá. Não, ele já está condenado a lá. Jesus deixou bem claro isto aqui quando esteve na terra, e o apóstolo Paulo também escreve nas suas cartas. Ele já está condenado. Só que o templo material é diferente do templo espiritual. Então ainda não aconteceu, mas no mundo espiritual ele já está condenado. E ele não tem poder de levar você para o inferno, porque quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus Cristo. E quem falou isso foi ele mesmo. Está aqui
nessa escritura em Apocalipse, capítulo de 1, versículo 18. Ele vai dizer que ele foi morto, mas agora ele vive para todo sempre. E ele fala, e eu que tenho as chaves da morte e do inferno. Então quem pode livrar você e eu da morte é Jesus Cristo. Quem pode livrar eu e você do inferno também é Jesus Cristo. Então não se iluda de que nós temos que temer ao mal, nós temos que temer ao erro, nós temos que temer a Deus e não ao mal. O mal não tem poder para mandar você para o inferno. E também ele não tem poder para matar você. Ele só mata você com permissão do Deus ou de Jesus Cristo. Esta é a realidade aqui desta passagem. Então, o salário do pecado é a morte, então nós atribuímos, ou seja, quando nós lutamos, nós vamos para o lado do pecado, a tendência nossa é ir para a morte. Esta é isso que está aqui escrito. Voltando aqui nessa passagem, note que Jesus Cristo é o que tem as chaves da morte e do inferno. Isto é real. Jesus Cristo, ele é o único que pode impedir eu e você de morrermos. Isto mesmo, ele pode impedir. Existe um relato que eu estava lendo um pouquinho antes de entrar no ar aqui, por isso que ficou uma canção inteira aqui antes de eu entrar no ar, que está lá em 2 Reis, capítulo 20, onde o profeta Isaías, isso já no Antigo Testamento, claro, o profeta Isaías, ele procura um rei chamado rei Ezequias, e ele fala com o rei Ezequias dizendo assim, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, porque o rei Ezequias estava doente. Então o profeta Isaías chegou para ele e falou, infelizmente, essa sua enfermidade vai te matar. Então você coloca a sua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E isso o Isaías, profeta, saiu. E quando Isaías estava saindo, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e entrou em uma intimidade de oração com Deus e falou com Deus várias coisas. E nesta oração, Deus tocou no coração do profeta Isaías. O profeta Isaías retornou à casa do rei Ezequias e falou para ele que a oração dele tinha sido ouvida e que Deus, que seria e que é o único que pode livrar eu e você da morte, ele chegou para o profeta, para o rei, o profeta Isaías, e falou, tu não morrerás. Deus ouviu a sua oração e tu não morrerás. E Deus vai te acrescentar ainda alguns anos de vida e ainda vai te acrescentar algumas vitórias. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 20. E quando o profeta falou isso, o relógio de Acás, a sombra do sol, ela voltou ou retrocedeu 10 graus. Ficou bem claro lá no Antigo Testamento. E fica bem claro aqui no Novo Testamento. Como está no Novo Testamento também, no livro de um dos profetas, aí, eu acredito que seja do apóstolo Paulo, escrevendo cartas, ele vai falar assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus precisar fazer com que algo venha acontecer, ele faz em favor da minha vida e ele faz em favor da sua vida também. Olha quanto lá no livro, lá em 2 Reis, capítulo 20, você vê lá que a oração do rei Ezequias fez com que Deus retrocedesse, ou seja, fez com que ele fizesse com que a própria natureza contribuísse, ou os astros, ou seja, o sol retrocedeu 10 graus, está lá, você pode ler lá, você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, você vê claramente que Deus e que Jesus Cristo, de fato, ele tem mesmo a chave da morte e do inferno. Esta é a realidade. Espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida e que nós venhamos, cada dia que passa, cremos nesse Deus que lá no Antigo Testamento operou, usou os profetas, e crer também nesse Jesus Cristo que foi morto e que reviveu e que está vivo para todo sempre e que tem a chave da morte e do inferno. Casando essa mensagem com a mensagem de ontem, João 17:3, aonde o próprio Jesus Cristo fala: e a salvação é esta, que credes, ouça, que conheçam a ti só, Deus, como único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa foi a mensagem de ontem, lá em João 17:3. E a mensagem de hoje, leia aí, com certeza Deus vai te revelar muito mais coisas do que passou aqui para mim nesse tempo. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, mas pode começar no versículo 9 e você vai ver que maravilha, né, que o apóstolo João viu, que ser completamente, né, um ser sobrenatural em todos os pontos, áreas e sentidos. E este sim, eu e você e os anjos, toda a terra e tudo que há em cima ou embaixo da terra se prostrará diante desse ser, porque de fato ele é. Deixa as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida, amigo ouvinte, usado pelo Espírito Santo de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas, permaneça hoje para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos Judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem a espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM. Muita música. Informação, diversão é só aqui. Cafelândia FM. Há 20 anos integrando a comunidade.